Boa noite. Tá bom sim. Boa noite, minha gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Se tiver alguém aqui vindo pela primeira vez, sintam-se acolhidos por essa casa, que é feita de amor, né? Que é feita de acolhimento e de caridade. E coisa boa é a gente estar no Viana, né? Coisa boa é concluir a semana, que geralmente é pesada, e chegar aqui e a gente se aliviar um pouco, aliviar as tensões com essas músicas, né? Com esse amor, com esse acolhimento. Então, sejamos bem-vindos mais uma vez. E bem, o nosso tema se chama Como Posso Servir, não é? E esse tema, hoje em dia, se a gente parar para pensar no mundo em que a gente está tão individualista, que a gente pensa tanto no nosso próprio umbigo, muitas vezes, que a gente é até estimulado a isso, não é? Chega a ser até um pouco insalubre, desconfortável de falar. Mas se ele chegou até mim, então eu vou ter que ter a cara de pau de seguir em frente com ele, né? Então, qual vai ser a nossa jornada? A nossa jornada vai ser, primeiro, saber como a gente pode servir. Depois disso, a gente saber o que é que a gente ganha com isso, não é? A partir daí, aonde a gente pode se colocar em serviço. E, por último, o nosso destino, entre aspas, final. Porque não existe destino final, né? E, para começo de história, quando a gente fala em servir, eu estava ali sentada e me controlando para não chorar com essas músicas tão bonitas. E eu me lembrei de uma pessoa amiga que me chegou até mim, aliás, e perguntou como era a casa do Viana e tudo mais. E eu falei que tínhamos, né, um Infinito Bem e vários trabalhos na casa. E a pessoa ficou bastante surpresa. Nossa, tem música? Eu pensava que só na igreja católica ou na evangélica tinha música, mas no centro espírita também tem. Eu disse, tem, minha amiga. Temos também nossa música. E ela ficou muito impactada positivamente. Aí eu fiquei lembrando, né, que se alguém aqui já leu aquele livro Obreiros da Vida Eterna, não sei se aqui alguém já leu, tem uma parte que André Luiz nos relembra os primeiros cristãos, né, quando eles iam de mãos dadas para serem literalmente entregues nas bocas dos leões, né? E eles iam de mãos dadas em louvor. O que é que isso quer dizer? Cantando músicas de louvor, né? E hoje, para quem é, principalmente para quem é da área da educação, como eu, e que a gente sabe que temos até então os estudos das múltiplas inteligências, a gente já sabe que as pessoas aprendem, se comunicam e se conectam umas com as outras de diversas formas. E a música é uma ferramenta poderosíssima para a nossa conexão com o sagrado. Então fica aqui a nossa admiração e o nosso agradecimento a um trabalho tão bonito como esse, feito pelos músicos espíritas, né, aqui representados pelo Infinito Bem, e que nos ajudam a entrar nesse estado de prece, quando a gente chega aqui nessa casa e começa a receber esses fluidos musicais, né, através dessas letras tão bonitas, né? Então, se é para falar em servir, já começamos. E o segundo passo vai ser a gente entender o que é que significa servir. Eu sou de um tempo em que a gente visitava esse rapaz aqui, esse senhorzinho, chamado Aurélio, né? Hoje em dia os jovens dão o Google, né? Eu ainda fico presa nele, mas dou um Google também de vez em quando, estou moderna. Mas muito bem, o que é que significa servir? Dentre muitas coisas, a gente tem aí prestar serviços, cumprir determinados deveres e funções, ter utilidade e dar auxílio. E aí, minha gente? Como é que a gente coloca tudo isso aí em prática hoje em dia? Porque alguém pode pensar assim, mas olha, eu sou tão ocupado, eu tenho tanta coisa para fazer, olha, é boleto que não falta mais, que chega na minha casa que eu tenho que dar conta. Como é que eu vou me colocar em serviço na minha vida? Já tenho tanta louça para lavar, não é verdade? Tanto trabalho para dar conta. Mas eu tenho uma novidade para a gente que
tem a audácia de querer servir ao Cristo, nem que seja um pouquinho. O serviço ao próximo não é uma opção para quem quer se colocar no caminho de Jesus. O serviço ao próximo é o caminho. Não tem como a gente escapar. Inclusive, ele nos ensinou como servir a todo momento. E eu separei um trechinho do Evangelho, que eu gosto muito, que foi traduzido por Haroldo Dutra Dias. Alguém conhece? Ou pergunta, né? Claro que conhece. Haroldo Dutra Dias, que traduziu o Novo Testamento, e eu colhi, né, dessa fonte do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos de 24 a 27. Então, nesse momento, a gente pode tirar muitas lições, mas uma delas vai ser essa receita desse bolo que Jesus nos dá, esse bolo chamado serviço. Então, quais são esses ingredientes? Então, o contexto é o seguinte. No versículo 24, a história começa assim. Houve também entre eles os discípulos, uma contenda sobre qual deles parece ser o maior. Contenda é uma palavra bonita, né? Então, contenda é como se fosse assim uma competição, uma discussão, uma desavença, né? Um desacordo. Então, quem é o maior? Eu tenho uma mente assim muito infantil, muitas vezes, no bom sentido, de olhar sempre para o Evangelho e ficar imaginando como uma criança imagina uma história que está sendo contada para ela. Aí eu fico imaginando a situação. Aí Pedro fala, menino, claro que é João, olha ali, está sempre do lado do mestre. João fala que de jeito nenhum, claro que é Tiago menor, está sempre ali solícito. E aquela competição. Aí Jesus, né, de ouvido aberto, escuta e faz o quê? Vamos ver a continuação. Ele, Jesus, lhes disse, os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Vós, porém, não sereis assim, mas o maior entre vós seja como o mais novo, e o que comanda como o que serve. Pois quem é o maior? O reclinado à mesa ou quem serve? Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Ô lição, né? E aí estão os ingredientes. Vamos ver quais são eles, detalhadamente, um pouco. Então, aí no meio, Jesus diz assim, ó, o maior entre vós seja como o mais novo. Então, naquela cultura, o mais novo, ele tinha que estar em posição de total respeito para com os mais velhos. Então, ele tinha que estar de audição atenta, olhar atento, né? Braços abertos para o serviço que aquele mais velho necessitaria e pediria dele. Né? Essa seria a posição daquele que serve, se colocando como o mais novo. E ele prossegue dizendo assim, e o que comanda como o que serve. Porque muitas vezes a gente pensa que comandar é a gente inferiorizar os outros. É a gente colocar os outros em posição subalterna. Eu estou aqui, me obedeça. E não é isso. Não é assim que Jesus nos ensina. Né? A gente precisa entender que quando a gente está numa posição de liderança, no nosso trabalho, na nossa família, muitas vezes, em algum grupo de estudo na casa espírita, por que não dizer, né? Que a gente está ali em caráter de colaboração, em caráter de serviço, né? De união, de partilha. Então, essa é a postura que Jesus nos ensina. Como nós podemos servir. Não foi uma receita prática? O que é que vocês acharam? Não foi rápido, né? A Ana Maria Braga ficaria nessa receita por 2 minutos, né? É assim que a gente serve. E a gente já poderia encerrar por aqui, mas a gente não vai. Porque depois de como a gente serve, aí vem aquela segunda parte que a gente falou antes. E o que é que eu vou ganhar com isso? Já pararam para pensar? Porque a gente pode pensar assim, né? Está tão confortável do jeito que está. Para que eu vou me mexer? Não é? Então tem que ter algum ganho, tem que ter algum segredo aí guardado para esse povo querer fazer alguma coisa em trabalhos sociais, em trabalho em casa espírita, seja onde for. Então vamos descobrir. A gente viu com Jesus o como servir,
E agora a gente convida aqui para a nossa festa esse rapaz chamado Emmanuel, né? Nesse livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, não é? Temos um capítulo aí, o capítulo 82. Quando a gente olha para esse capítulo, intitulado Quem Serve, Prossegue. Só esse título, para mim, já é um mantra. A gente já pode adotar, a partir de hoje, quando a preguiça, né, bater a nossa porta, quando o desânimo nos visitar, né? Quando a gente se aborrecer com alguém ou com alguma coisa ao nosso redor, aí a gente pensa, não, vamos lá. Quem serve, prossegue. Vamos repetir? Quem serve, prossegue. Então, quem serve não estagna. E esse capítulo, ele é bastante extenso. Então, eu trouxe apenas alguns parágrafos para a gente destacar. Convido aqueles que não leram a visitarem esse livro, tem na internet, né? E quem já leu vai se lembrar um pouquinho junto comigo. Combinado? Então, vamos lá. Destacando aqui o parágrafo 7, Emmanuel diz o seguinte: infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Então, gente, pensemos nas palavras. Como a gente começou com Aurélio, né? Vamos pensar em palavra. Ele diz aí que o serviço é o preço. O que é preço? Preço não é aquela coisinha que a gente vê nos produtos e nos serviços, né? Aí a gente paga e obtém algo em troca. Não é assim? Então, ele está dizendo aí que o preço, nesse caso, não é dinheiro, não. O preço é serviço. Se eu me coloco em serviço, eu vou obter algo em troca. O que é que eu tenho em troca? Uma caminhada libertadora ou santificante. Então, nos prendamos às palavras. Caminhada. Veja que Emmanuel, ele não nos ilude. Ele não diz isso assim, não. Ó, você faz um servicinho aqui, outro ali, ajuda um pouquinho aqui e acolá, de vez em quando der vontade. Aí você, em troca, vai entrar numa corrida, pegando aí o gancho das Olimpíadas, numa corrida de 100 metros, sem obstáculos para a evolução. É assim, ó, papum, piscou o olho, já está espírito de luz. Ele disse isso? Não. Quem faz caminhada sabe que é uma questão processual, não é? A gente começa a caminhar hoje, depois da vida inteira parado, caminha 10 minutos com a língua de fora. Aí amanhã vai mais um pouquinho, caminha 12, né? Aí depois caminha 15, daqui a pouco 30 minutos. Menino conseguiu 1 hora indo e voltando, tá? Um atleta. E essa é a caminhada que ele nos propõe. É algo que é processual, não é? É capítulo após capítulo, é dia após dia. E ele diz que é uma caminhada, um processo que é libertador. Libertador do quê? Da gente mesmo. É uma caminhada libertadora do nosso egoísmo. É uma caminhada que é libertadora do nosso comodismo, né? Da nossa, eu adoro essa expressão, da nossa síndrome de Gabriela, né? Quem é do meu tempo sabe, quem não é, finja que sabe, né? Que é aquela música que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Então, quando a gente sai do nosso próprio umbigo um pouquinho e se coloca no lugar do outro, a gente se liberta daquilo que a gente precisa, de fato, soltar, né? Das nossas amarras. E é uma caminhada que ele diz que é também santificante. Não quer dizer que a gente vai se transformar em santo do dia para a noite. Não. A gente pode entender santificante como algo que faz parte de um processo evolutivo. Se eu começo a olhar para o outro com um pouco mais de doação da minha parte, com um pouco mais de benevolência, eu vou me desenvolvendo. Então, eu vou alcançando aí um patamar um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais elevado em questões conscienciais, em questões morais, né? Em questões espirituais. Então, eu não sei vocês, mas quando eu leio isso aí, eu estou achando que o preço está até barato. Está até bom, dá para pagar esse serviço aí para obter esse produto.
não é? E aí ele continua, Emmanuel, nos dizendo o que é que acontece com aquela criatura que recebe tudo nas mãos. Aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquele pai, aquele tio, enfim, aquela pessoa do nosso convívio, que nunca é a gente, né? Jamais é a gente, é sempre o outro. Que recebe tudo nas mãos. O que é que acontece com alguém que, por ter esse conforto até mesmo excessivo, se limita a não se colocar em serviço? Aí ele vai dizer, e Emmanuel, ele é reto e direto, olha o que ele diz. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Então, a pessoa, por menor que seja o desafio que se apresenta à sua frente, fica, ou não é que fica, mas ela se considera incapacitada. E aí você fica, mas eu não consigo, eu não tenho solução, eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo, eu sou um fraco. Eu sou um incapaz, mas a minha timidez não permite que eu saia de mim, que eu olhe para o outro, que eu me coloque. Não é? Porque tudo você recebe nas mãos, você encontra feito, então você se considera enfraquecido. Ao passo que aquela pessoa que se coloca em ação, que enfrenta os seus desafios, o que é que acontece com ela? Olha o que ele diz. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Olha que coisa boa. Eu não sei vocês, mas entre o parágrafo 8 e o 9, eu acho que pagar o preço do serviço para obter o 9 está de bom tamanho. Alguém concorda? Então, quando a gente lê Emmanuel, Joana de Ângeles, enfim, a gente pensa muitas vezes que aquele momento de leitura é apenas um momento de edificação intelectual, né? A gente pensa que é só nisso. Mas aí, quando a gente começa a ter olhos de ver um pouquinho mais, a gente vai se deparando, se encontrando com Emmanuel, por exemplo, nas coisas mais banais, nas coisas mais simples do nosso dia a dia. E aí eu vou contar uma historinha para vocês que é bem bobinha, mas é muito bobinha, não esperem coisa grandiosa, não. Mas é só para exemplificar isso aqui que Emmanuel falou, dessas pessoas do parágrafo 8 e do parágrafo 9. Então, eu sou professora e no meu dia a dia eu leciono para crianças de 7 até 77 anos. Então, eu vejo de tudo, né? Todas as gerações. E na escola onde eu trabalho, nós temos alguns espaços vivenciais. Dentre eles, uma cozinha, que eles adoram. E aí a gente, de vez em quando, leva alguns alunos para a cozinha para trabalharmos o que a gente está vendo em sala de aula, lá através dos alimentos, né? Pois bem, um belo dia, uma turma de crianças de 8 anos, 8, 9 anos no máximo, foi levada para essa cozinha, para esse momento ali de partilha, e nós tínhamos algumas frutas em cima da mesa. Dentre elas, bananas. E aí um aluno disse, professora, eu amo banana. Disse, meu amor, pegue e fique à vontade. Mas aí o que acontece? A criança pega a banana e congela. Eu não sei tirar a casca. Digo, mas meu amor, como é que você gosta tanto de banana e não tira a casca? Eu até pensei, gente, é brincadeira, não é possível. Ou o menino come banana com a casca? Não tem condições. Ele disse, não, é que a minha mãe traz um prato já cortada para mim. Ou seja, ele nunca pôde ter aquele momento, né, de se desenvolver e tirar uma casca de banana, né? Quero dizer a vocês que naquele dia ele aprendeu. Né? Ele saiu de lá sabendo como descascar as bananas. E aí a gente pensa o seguinte, quando Emmanuel continua aqui, ele diz que a primeira pessoa cristaliza-se. Então aquele menininho ficou cristalizado. Ele não sabia o que fazer. Parece mentira, mas é verdade, viu, minha gente? Ele não sabia o que fazer com a banana, não é? A segunda pessoa que se coloca em serviço desenvolve-se, não é? Então, quando a gente pensa nas cascas de banana
que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia, né? Que são os problemas, os mais inesperados, os mais inusitados, né? Quando você pensa que tudo já está equilibrado, é um celular que quebra, é um pneu que fura, é uma doença que chega, né? E aí a gente fica mais ensimesmado, olhando cada vez mais para o nosso umbigo e deixando que o nosso redor desmorone, porque os nossos problemas são sempre mais importantes que os dos outros. E às vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se desenvolve, como ele disse. A segunda pessoa desenvolve-se, né? E aí, ressaltando aqui mais um pouquinho desse capítulo, no parágrafo 13, Emmanuel diz o seguinte: aprendiz do Evangelho. Aí eu paro, porque, minha gente, eu fico imaginando uma vírgula depois da palavra Evangelho. Aí eu penso que ele está falando com a gente, né? Porque quem é o aprendiz do Evangelho? Não é a gente? Então é como se Emmanuel tivesse assim, aprendiz do Evangelho, vem cá, meu filho, olhe para cá, né? Me escute agora. Então ele diz assim: aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Então, gente, quando a gente lê isso, a gente pode tirar várias lições, né? Como o nosso foco é o serviço, eu fico entendendo dessa forma, não sei se alguém aqui vai concordar comigo, mas é como se Emmanuel estivesse dizendo assim, ele sabe tanto, a espiritualidade maior, né, mais experiente, sabe tanto do nosso nível espiritual do momento, que a gente tem ainda muito a evoluir, muito a crescer, muito a purificar. Eles dizem o seguinte, aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar, porque vamos pensar, vamos ser honestos. Não é todos os dias, nem é em todo momento, que a gente está com o coração transbordando de amor, loucos para sairmos de casa num dia de chuva, não é? Num sábado à noite, para a gente ir, por exemplo, fazer o trabalho da campanha São Francisco, né? Distribuição de alimentos, vestimentas, calçados, uma noite fria. Aí a gente pensa, não. Quando um dia eu tiver este coração, aí, meu amor, você vai ver, eu vou sair de casa, chuva, canivete, eu vou estar lá. Mas eu tenho que esperar esse momento acontecer. E olha o recado. Improvise essa alegria de auxiliar. Encontre subsídios dentro de você, para você sair do seu conforto, da sua vida em si mesmada, confortável no Netflix, que eu também gosto, nada contra, mas não é só isso, não é? E você se colocar no lugar do outro. Não espere você se transformar num espírito de luz para poder começar a agir. Porque a caminhada, a receita do bolo é justamente inversa. O ingrediente aí está trocado. A gente primeiro decide, não, do jeito que eu estou mesmo, toda errada, toda equivocada, toda cheia de problema e de costurinha para fazer no meu perispírito. Mas eu vou sair de casa e eu vou fazer alguma coisa em benefício de alguém. A partir daí, o resultado é esse. É o do nosso aperfeiçoamento. Mas é primeiro o serviço e depois o resultado. É assim que geralmente, para não dizer sempre, que vai funcionar. Não é? E continuando no parágrafo 14, Emmanuel diz assim: se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. E a gente vai duvidar do homem? Vai duvidar de Emmanuel? De Jesus? Eu não duvido, de jeito nenhum. E aí ele diz, quem serve, prossegue. Quando a gente pensa em prosseguir, eu escuto muito essa palavra prosseguir, quando eu estou falando algo com alguém, e aí chega uma terceira pessoa e interrompe a gente. Acontece isso, né? E aí aquela pessoa que estava ouvindo a história faz assim, sim, mas prossiga, eu quero saber o resto, né? Então esse prosseguir é retome
Retome a história, retome aquela caminhada libertadora, santificante, na qual você tinha iniciado sua jornada, e prossiga, evolua, não pare, não estagne, né? Se refaça através dela. Então, agora a gente já viu como a gente tem que servir, Jesus nos ensinou. A gente já viu o que é que a gente ganha, né, dentre tantas coisas, através aqui desse texto de Emmanuel. E agora a gente se pergunta, e aonde, hein? Porque eu quero acreditar que eu já convenci alguém aqui de fazer alguma coisa, né? Então, essa pessoa, que eu sei que é a vasta maioria que aqui está pensando agora, tá bom, vou fazer alguma coisa, vou sair do meu próprio umbigo. Vou fazer o quê? Vamos puxar a sardinha para o nosso contexto de centro espírita, mas não só, né? A gente se coloca em serviço no nosso trabalho, com a nossa família, em instituições de caridade, em hospitais, em qualquer lugar que a gente esteja, dentro do Uber, a gente se coloca em serviço, né? Mas vamos puxar nossa sardinha para cá. Então, geralmente, numa casa espírita, a gente tem várias demandas, vários trabalhos, né? A grande maioria tem. E vamos ver algumas delas. Por exemplo, a gente tem aqui arrecadação de alimentos, né? Então, pessoas que vão de porta em porta, aqui se chama campanha do quilo, pessoas que passam o dia inteiro em plantões em supermercados, né, para conseguir arrecadar esses alimentos, esses benefícios. Depois que arrecada, vem tudo misturado, não vem organizadozinho, não. O que é que você tem que fazer? Montagem das cestas, né? Infelizmente, eu nunca venho, porque é numa quinta-feira, não dá para vir. E depois a gente tem a entrega das cestas. Muitas pessoas vêm até a casa recebê-las, outras não podem por algum motivo e alguém vai deixar, né? Dentre tantos outros trabalhos que a casa tem, campanha Amigo Doador agora que está chegando, e enfim, as maravilhas não cessam, né? Dentre outras coisas, a gente tem também sopa, que é distribuída na rua por muitas casas. Cachorro quente também é muito comum. Todo mundo jantou, minha gente? Jantou. Graças a Deus. Porque a próxima imagem é um pouco forte. Então, se preparem. Porque tem instituição que distribui cuscuz. Eu não vou nem olhar para ali, porque a imagem é maior, a fome aumenta. E tem também o quê? Doação de roupas, de calçados, de alimentos, né? De ração para os nossos irmãos cães, gatos, enfim. Tem uma infinidade de coisas que é feita na casa espírita. E vendo tudo isso, a gente falou de música, a gente se lembra daquela música do Carlinhos Conceição, Santa Casa Santa, que eu acho que muita gente conhece, né? E tem uma parte que ele fala assim, que a casa é uma frente de serviço que a todos levanta, né? Um pronto atendimento de Deus, uma santa casa santa. Então, se é frente de serviço que a todos levanta, eu lhe pergunto, tem como ficar muito tempo de pé estando com fome? Não tem, né? Ah, mas ninguém passa fome, mas dificuldade eu tenho certeza que muita gente passa, né? Gente que está aí ganhando menos de um salário mínimo e está aí decidindo que boleto pagar, se paga o aluguel ou se bota o arroz na mesa, né? Então, devido a isso, é que a casa, no caso aqui do Viana, distribui 200 cestas básicas todos os meses, às custas de muito suor, muita dedicação, muito empenho das pessoas envolvidas, né? E isso também é evangelho. Evangelho que fica apenas em um grupo de estudo, que é essencial, que é base, que é importante, mas evangelho que fica apenas no intelectual e não sai para as nossas trocas diárias, para as nossas práticas de relacionamento, vira evangelho para inglês ver. Você conhece a expressão antiga, né? Então, os mais novos entendam assim, evangelho para inglês ver. Sabe aquela louça que a nossa mãe, nossa avó tinha em casa, que não usava, que ficava dentro do armário? Minha avó dizia assim, não, essa louça aqui é para quando uma pessoa fina chegar, não é? Ou seja, é aquele evangelho que não faz parte da nossa rotina. É para um momento assim especial. Aí eu abro um livro espírita, a Bíblia, seja o que for, e aí eu coloco aquele evangelho naquele momento ilustre, diferente, especial, né? E essa, tenho certeza,
que não foi a razão pela qual Jesus veio conviver conosco 2000 anos atrás na fisicalidade. Ele não teria vindo para cá para a gente ficar vivendo, entre aspas, o evangelho em momentos de festa, de Natal, de Páscoa e etc. Não é verdade? Dito isso, a gente começa a pensar que a gente, quando se coloca num trabalho como esse, numa casa espírita, a gente começa a assinar uma procuração espiritual. A gente começa a dizer para os espíritos amigos que acompanham o trabalho que a gente está dando permissão para eles nos lapidarem, nos burilarem, não é? Com as situações que acontecem. Porque é importante dizer que a gente não pode se iludir. A gente não pode pensar que agora eu vou servir Jesus e tudo será perfeito. Não, por onde eu passar, flores cairão em cima de mim. Não é isso. Muito pelo contrário, quando a gente se coloca em serviço do Cristo, a oposição se levanta. As coisas vão acontecer para arrancar você daquele caminho, daquela caminhada libertadora e santificante que você tinha se proposto fazer. Vão. E aí, como eu contei aquele causo bobinho do aluno, né, eu vou contar um outro causo. Eu estou fofoqueira hoje. Eu vou contar um outro causo de uma pessoa amiga. Eu nem pedi permissão, tomara que ela não fique braba. De uma pessoa amiga que faz esse tipo de trabalho de arrecadação de alimentos, né, em casas espíritas. E aí, para quem não conhece, o que acontece é o seguinte: você se reúne com aquele grupo num determinado dia e horário, as pessoas fazem uma prece de abertura, partilham alguma leitura edificante e aí partem para aquele bairro que era previamente já escolhido, né? Ao chegarem lá, costumam se dividir de 2 em 2, mais ou menos assim. Então, você vai para lá, você vai para cá. Pois muito bem, ela chegou numa casa, ela e o companheiro de trabalho, apertou o interfone, se apresentou a casa, apresentou o trabalho e pediu, né, fez o pedido da doação. Eis a resposta. Vou tentar imitar, viu? É o quê? Vá trabalhar, arrume o que fazer, mas dá por cima é espírita. Bateu o interfone, né? Eu disse, amiga, e aí, qual foi a lição? Qual foi o aprendizado, né? Eu até brinco que se fosse naquele tempo do filme, agora, né, Divertidamente, o bonequinho da raiva ia estar lá, ó, apertando todos os botões. Não que ele não tenha apertado todos os botões, porque somos humanos, temos nossas emoções e precisamos senti-las e validá-las, obviamente. Mas o que fazer com a emoção? Essa é a questão. O que é que ela fez com aquela indignação momentânea? Ela se lembrou de Jesus. Jesus disse para os discípulos, quando não quiserem abrir a porta das casas, das cidades, pega a sandália dos seus pés, bate uma na outra, para o pó, nem o pó daquela situação ficar preso às suas sandálias. O que é que isso quer dizer? Para que você não fique preso a um ressentimento, para que você não fique preso a uma situação que te colocou para baixo, que quis te derrubar, e a partir daí você pensa, não vou mais não. Olha, tomei abuso, não quero mais, isso não é para mim. Seguir Jesus é a gente se colocar em posição de construção. A gente se constrói nos bons momentos e também nos maus. Concordam? E aí, para a gente apressar um pouquinho, como eu falei para vocês, eu tenho uma mente que é infantil e eu quero crer que no bom lado, né? E eu costumo olhar para essa questão 642 do Livro dos Espíritos, pensando o seguinte, menina, eu acho que essa é uma pergunta que eu faria. Mas por que eu faria? Kardec teve outros motivos, obviamente. O meu motivo, mas eu vou contar para vocês. Veja a pergunta como é que ela é. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Aí, para mim, é assim. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou criticando ninguém. Eu não falei mal de ninguém hoje. Olha que maravilha, né? Fulano olhou para mim com aquele olhar atravessado e eu, sorri, bom dia, né? Não revidei. Olha que coisa boa.
Não estou fazendo nada, não estou puxando tapete de ninguém. Esse povo quer ir fazer campanha do quilo, campanha doador. E eu estou aqui, vá com Deus. Boa sorte, vai ser lindo. E não saio do meu quarto, nem do meu Netflix. Não está bom não, minha gente. Não estou atrapalhando ninguém, não é? Qual foi a resposta que Kardec recebeu? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha que saculejo, não é? Mas, mais uma vez, eu admiro demais como essa espiritualidade maior nos conhece e como eles são respeitosos com o nosso livre-arbítrio e com os nossos limites. Porque veja o que Kardec recebeu como resposta. É seu dever fazer o bem. Não é para ficar paradinho aí de braço cruzado, não. Você tem que fazer o bem, se mexa. Mas é no limite das suas forças. A espiritualidade não está pedindo para que a gente dê um passo maior do que a nossa perninha. Então, não é de hoje para amanhã que eu vou virar Madre Teresa de Calcutá. Infelizmente, eu não vou conseguir. De hoje para amanhã não vai dar. Mas se a gente se colocar com o entendimento de que a gente está aqui hoje em processo de evolução, né? Eu estou Tatiana, eu não sou Tatiana, né? É um capítulo na minha jornada, como cada um de vocês. O meu limite hoje está aqui, está nessa alturinha aqui, né? E eu vou esforçando para chegar a fazer o bem que eu consigo fazer aqui. Não é para ficar aqui não, viu? É para chegar aqui no limite. É que nem cartão de crédito, né? A gente vai gastando mais, vai conseguindo aqui e ali com esforço pagar em dia, aí o que é que acontece? O limite aumenta. Amanhã, depois de amanhã, daqui a 100, 200 anos, o nosso limite vai estar bem mais alto. E a gente vai estar podendo fazer um bem ainda maior, não é? E depois de Kardec, a gente volta para ele, para o Cristo, destacando apenas uma pequena parte do Evangelho de João, no capítulo 13, apenas o versículo 1. Essa cena que é tão comum, né, que é tão famosa. Minha avó, que era muito católica, chamava de lava-pés, né? E aí João nos conta o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus próprios, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, lá vou eu com a minha mente infantil, como eu falei para vocês. Eu penso o seguinte: Judas estava aí nesse momento, ainda tão equivocado, né? Hoje iluminado. E eu, gente, se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou, né? Não sou ele. Eu poderia ter dito assim: eu com a faculdade de presciência já sabia o que me ia acontecer, que Judas seria, né, uma peça ali naquele tabuleiro todo. Eu poderia ter dito o seguinte: ó, Judas, vai, faz o que você tem que fazer, vai lá, né? Que eu vou fazer umas coisas aqui. Judas saía, aí eu me colocaria nesse serviço de doação, né, tão bonita, com os outros discípulos. Mas não. Ele mesmo sabendo, todos estavam lá presentes, inclusive Judas, né? Teve esse momento de receber essa entrega maior do Cristo. O que é que isso quer nos ensinar? Que não há desculpas. Que não há desculpas para nós não sermos bondosos com as pessoas que nos cercam, né? Ah, faz uma prece por fulano. Eu? Fulano me olha atravessar de vez em quando. Vou nada, faz tu. Eu não. Não temos essa desculpa. Se está no nosso alcance, façamos. Nos coloquemos em serviço. Nos doemos. Porque se a gente se diz cristão, se a gente se diz espírita, esse é o caminho. Não tem outro. Não é? Por mais ardido que às vezes possa parecer. Não é? E aí a gente falou o seguinte: como servir, o que é que a gente ganha, aonde a gente pode servir e agora o destino, entre aspas, final, porque não tem final. Não é? Quando a gente se coloca nesse caminho todo, a gente vai se burilando, se transformando, se melhorando, e aí um dia todos nós seremos anjos, não é? E aí a gente vai se identificar com esse capítulo, com esse texto, que trata do verdadeiro homem de bem,
no Evangelho segundo o Espiritismo. Maíse Braga, de quem eu sou muito fã, palestrante espírita, ela fala que quando ela quer ficar deprimida, ela lê esse texto. Porque aí ela vê o quanto que ela ainda tem que caminhar. Não quero que ninguém fique deprimido, viu? Mas se anime para conseguir chegar lá um dia, né? E a caminhada começa agora. Então, só para ressaltar alguns pontos rapidamente, o que é ser um ser humano de bem? Se a gente se considera bom, a gente já está nesse patamar. Então, vamos lá. O verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Olha que coisa fácil. Leve, né? Interroga a própria consciência sobre seus próprios atos. Será que eu causei algum mal a alguém hoje? Menina, aquele comentário que eu fiz da roupa de fulano, do cabelo de fulano, de como fulano falou, de fulano que isso e aquilo. Será que realmente se fazia necessário? Muitas das vezes, não. Mas a gente não resiste, né? Vamos tentar, vamos repensar. O uso da palavra é uma coisa tão importante, tão preciosa. Pensemos em como a gente usa a nossa. O homem de bem, o ser humano de bem, é aquele que não despreza voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil. Então, não é a chuva, não é a dor de cabeça, não é a falta de tempo. Algo vai nos impulsionar a agir. E ele continua dizendo que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de etnias nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, quer dizer, condenação, repreensão, aos que, como ele, não pensam. Então, gente, vejam que depois da palavra todos, ali tem uma vírgula, mas depois da vírgula não tem a palavra, exceto, né? Olha, pode ser bonzinho com todos, menos com quem é flamenguista, ou menos com quem é corintiano. Palmeirense, não, nem pensar. É com todos. E o respeito também é para com todos. Eu posso não concordar com nada do que você me diz e vice-versa, mas o respeito, para quem se considera uma pessoa de bem, ele é inegociável. Respeitemos uns aos outros. A internet está infestada de comentários altamente violentos e desrespeitosos de pessoas que se acham no direito de desrespeitar e de invadir a privacidade e a vida de cada uma das pessoas, simplesmente porque elas não pensam, não agem ou não vivem como nós. Pensemos sobre isso, né? E para caminhar para o nosso final, uma frase, uma das que eu quero deixar para vocês, é essa. Não busque motivos para não agir, porque eles aparecerão. Ah, eles aparecem. Então, nós precisamos ter ousadia de servir. Tem até uma questão que eu separei aqui nas minhas anotações, que é a questão 932. Eu vou ler para vocês, que diz assim. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? A resposta. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando o quiserem, assumirão a preponderância. Então, se a gente quer um dia ser aquele ser humano de bem, que a gente perca a vergonha, que a gente seja sem vergonha, que a gente fique audacioso, que a gente busque superar as nossas inquietações, as nossas limitações, aquela timidez que nos incapacita por escolha própria nossa, e que a gente se coloque para o trabalho. E como a gente falou de música no início, e lembramos do capítulo do Obreiros da Vida Eterna, eu lembrei dessa música chamada Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Né? Quem conhece vai se lembrar bem da letra, quem não, recomendo que vá no Spotify depois, vai escutar. Então, a gente sabe que a espiritualidade, ela não trabalha, ela não inspira somente músico espírita. Músico católico, músico budista, não. A espiritualidade é livre e ela atua na vida de todos nós. E ninguém me convence do contrário com relação a essa música e Raul Seixas. Eu tenho certeza
que naquele momento ele estava inspirado por algo maior. Então, eu quero deixar a letra dessa música com vocês. Não vou cantar, prometo. Não nasci aqui parada, viu, minha gente? Não se assuste, não. Mas a letra diz o seguinte. Quem quiser cantar baixinho, pode, mas bem baixinho. Então, vamos lá. Ele diz assim. Veja, ou seja, entenda. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. A água viva é o Evangelho. É Cristo, é Jesus, é a sua mensagem. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Ah, mas eu não tenho 2 pés. Tem um, tem rampa, tem muleta, tem escada, tem meios. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Então veja que a música diz, levante, é você que tem que agir. Tem uma escola filosófica que eu gosto muito lá acho que é Curitiba, que o lema deles é assim, conhecimento leva a movimento, movimento leva à transformação. É justamente isso. Faça esse movimento de levantar a mão e vá em busca de se transformar. E Raul continua, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira bailando no ar. Que voz é essa? Do nosso Cristo interno, do nosso chamado. E ele diz, queira, ou seja, livre-arbítrio, né? Você que tem que querer. Basta ser sincero e desejar profundo. Não tem que ter lido o Pentateuco todo, os 400 livros de Chico Xavier, não sei quantos livros de Joana de Ângeles. Não. Quer agir? Seja sincero, seja você. No mundo está faltando você. Venha, a partir daí o resto acontece. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez, tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, no mundo de provas e expiações, tente outra vez. Então nos inspiremos nessa letra tão bonita. Nos inspiremos nele, principalmente, né? Nele que nunca deixou de tentar outra vez, nem nunca vai deixar. Nele que nunca desistiu, nem nunca vai desistir de nós, né? E que nós fiquemos com essa frase que ele diz: entre vós sou aquele que serve. Então, que nós nos disponibilizemos para o serviço e lembremos dessa mensagem que ele nos passa no seu Evangelho. Então, obrigada, minha gente. Boa noite a todos.